Chamado de cavalo de batalha indispensável da infantaria norte-americana pelo Pentágono, o veículo que você vai conhecer hoje passou por uma das gestações mais longas e complexas de toda a história militar, mas em sua forma final vem se mostrando uma plataforma bastante eficiente. O veículo de combate de infantaria Bradley levou a infantaria mecanizada a um novo patamar de combatividade, podendo acompanhar diretamente os tanques principais de batalha e lhes fornecer proteção extra contra o inimigo com um variado conjunto de armas e sensores que recentemente surpreenderam ao nocautear um tanque T-90 russo praticamente a queima-roupa. Imagina você aí também com um conjunto de habilidades tão especiais quanto as do Bradley para encarar os desafios do mercado de trabalho. O que eu estou querendo dizer é que a gente vive num mundo em que as ferramentas digitais já não podem mais ser ignoradas e elas podem de verdade alavancar as nossas carreiras. Justamente meu caso. Imagina que você tem um negócio, seja no setor de serviços ou comércio, padaria, oficina, escritório, loja, não importa. Se você ainda não usa as ferramentas digitais para atingir diretamente aquelas pessoas que podem se tornar seus clientes, você está perdendo tempo e dinheiro. Eu mesmo cresci bastante aqui no YouTube, mas eu confesso que eu posso melhorar bastante ainda no Instagram e outras redes sociais. Mas hoje é tanto especialista e abordagem diferente que eu realmente fico confuso em quem escutar. Mas aí meu amigo Daniel Alvarenga me apresentou a academia A Nova Elite, que tem tudo o que você precisa aprender para empreender no digital. Tudo num só lugar e muito bem organizado, com suporte completo com a equipe que vai tirar suas dúvidas e sugerir as melhores práticas. Olha só esses cursos para aprender a transformar seu Instagram numa plataforma de vendas, entender finalmente o tal do funil de vendas, aprender tráfego pago pelo Facebook e Google Ads, vender no Magalu e esse aqui com o João Barcelos sobre montar seu próprio restaurante no iFood. Olha, eu achei isso aí muito prático e você vai ter que pagar só uma única vez para ter acesso para sempre. Faz o seguinte, chama o pessoal pelo WhatsApp no link na descrição que você vai receber gratuitamente 3 aulas do Daniel Alvarenga te explicando a plataforma e como é que ela funciona. E aí eu tenho certeza que você vai começar uma nova fase dos seus negócios ou mesmo aprender a empreender do zero e ganhar dinheiro na internet. Tenho certeza que você vai gostar. E agora, bora lá para nossa história. O M113 havia se provado um blindado plenamente capaz na Guerra do Vietnã. Com diversas modificações, conseguiu desempenhar dezenas de funções essenciais para o esforço de guerra. Mas mesmo sendo muito respeitado pelos seus operadores, era necessário começar a pensar num sucessor para o transportador blindado de tropas mais famoso do mundo. O próximo passo para a infantaria mecanizada veio com a troca do ponto de vista estratégico norte-americano. Desde a Segunda Guerra Mundial até a década de 60, os Estados Unidos defendiam pesadamente a teoria da dissuasão nuclear, em que estados hostis deveriam se sentir intimidados pela possibilidade de receberem uma retaliação com armas atômicas caso começassem um conflito contra Washington. Mesmo que fossem atacados primeiro, parte do arsenal dos Estados Unidos poderia sobreviver à agressão e atacar de volta. Por essa razão, a maior parte dos recursos foi dedicada ao desenvolvimento de meios para o emprego de armas nucleares, como mísseis balísticos, bombardeiros de longo alcance e novas armas atômicas. Quando John Kennedy assumiu a presidência em 1960, novas estratégias foram exploradas, como a resposta flexível, em que a força empregada em uma situação dependeria do nível direto da ameaça. As operações da OTAN pelo mundo requisitavam esse tipo de mudança, com uma variedade de situações e locais em que as forças da aliança iriam operar.
Na Europa, por exemplo, a extensa fronteira entre as duas Alemanhas seria defendida por um número limitado de divisões da Bundeswehr e da OTAN. Mesmo que o número de carros de combate fosse alto, com cerca de 5.000 veículos, um possível ataque do Pacto de Varsóvia veria um número infinitamente maior de infantaria e blindados inimigos atacando as posições na fronteira. Na época, a OTAN operava em grandes números os tanques da família Patton, como os M60, M48 e M47. A raiz do projeto desses blindados pode ser traçada de volta à Segunda Guerra Mundial, com o advento do M26 Pershing. E com a alta possibilidade de um combate em terreno contaminado por resíduo nuclear, biológico ou químico, fez-se necessário um novo tanque. Essa necessidade levou a anos de desenvolvimento conjunto entre Alemanha e Estados Unidos, resultando na década seguinte no protótipo do tanque MBT-70. Mas enquanto esse blindado estava sendo desenvolvido, ele próprio requisitava que um outro veículo para a infantaria fosse criado, que acompanhasse o seu desempenho superior. Em 1964, começou a ser mais explorado um novo conceito para transportar infantaria, o IFV, ou Infantry Fighting Vehicle. O veículo blindado de combate de infantaria, no seu conceito inicial, deveria combater junto à infantaria na linha de frente, com armamentos mais pesados como canhões automáticos de 20 mm, oferecendo também meios da infantaria disparar de dentro do veículo. A blindagem do carro também deveria contar com proteção NBC, ou seja, contra resíduos nucleares, biológicos ou químicos, e ter capacidade anfíbia. O novo projeto, denominado MICV-65, deveria testar os protótipos de IFV para primeiro avaliar o conceito e depois a sua produção. A empresa responsável pelo projeto foi a Pacific Car and Foundry Company, de Renton, no estado de Washington. Um ano depois, saiu da fábrica o protótipo XM701. Suas características mais distintas é que aproveitava componentes mecânicos de artilharias autopropulsadas existentes, como os M110 e M109, já que o projeto deveria também ser flexível para ser empregado como uma plataforma de artilharia. A blindagem também era superior à do M113, com uma placa frontal podendo resistir a projéteis de calibre .50 e o teto resistindo a estilhaços de artilharia de 155 mm que explodissem no ar e com proteção na parte inferior contra os tipos mais comuns de minas. Mas essas mudanças também acarretaram um aumento considerável no seu peso total, quase o dobro do seu antecessor. O armamento também era superior, com um canhão de 20 mm, uma metralhadora leve coaxial 762 e brechas para a própria tripulação atirar de dentro do veículo. Nos testes em campo, o XM701 se mostrou muito lento quando comparado ao MBT-70, ainda em desenvolvimento, além de suas dimensões serem grandes demais, não cabendo dentro nem mesmo do C-141 Starlifter, não podendo, portanto, ser aerotransportado. Com esses resultados, o XM701 se mostrou insatisfatório e seus protótipos seriam usados apenas para testes de outros componentes. O conceito, entretanto, pareceu promissor e uma continuação do projeto, chamada de MICV-70, foi iniciada ainda em 1965. Foi nesse mesmo ano que os soviéticos pegaram os projetistas americanos de surpresa. Durante um desfile na Praça Vermelha em Moscou, um novo veículo apareceu, com perfil baixo, armado com um canhão de 73 mm de alma lisa e um míssil guiado, com capacidade de levar tropas protegidas de elementos NBC, fazia a sua estreia o BMP-1. Os soviéticos haviam chegado em um consenso sobre como seria o seu transporte de tropas blindado, cujo nome, Boevaya Machina Piechota, significa literalmente veículo blindado de combate de infantaria. Agora a OTAN havia ficado para trás, já que os soviéticos já haviam iniciado a produção em larga escala do veículo. Essa nova ameaça deu impulso ao programa do MICV-70,
denominado também XM723, com um pedido de avaliação geral de 53 projetos de veículos apresentados. Segundo dados disponíveis, mais de 145 projetos foram avaliados no programa. Todos os tipos de design, com veículos grandes ou pequenos, motor à frente ou atrás no chassi, com diferentes tipos de transmissões e pesos que variavam de 7 a 45 toneladas, foram explorados. A maioria dos estudos desses projetos, ainda que seguindo até 1972, terminaram em sua maioria em fevereiro de 1968. Nessa fase ainda havia uma indecisão sobre quais linhas gerais deveriam seguir com o novo IFV. O Comando de Desenvolvimento de Combate favorecia o design proposto com blindagem efetiva contra munições de até 23 mm, armamento principal estabilizado e proteção NBC. Essa ideia, entretanto, representava uma complexidade e custos bem maiores que as outras, especialmente quando comparada ao veículo que deveria substituir, o M113. Por isso, essa proposta foi inicialmente negada. A burocracia interminável dos estudos de viabilidade que não paravam de surgir colocavam os Estados Unidos cada vez mais atrás dos soviéticos na corrida armamentista de IFVs. E até mesmo a compra de veículos alemães Marder foi sugerida em determinado momento, mas logo descartada por quesitos técnicos e operacionais. Observando a plataforma do M113 e suas modificações no Vietnã, em 1967 foi feito então um pedido para a sua fabricante, a FMC Corporation, construir 2 protótipos de veículos derivados do M113, chamados de XM765, que foram logo entregues em 1969. O XM765 era basicamente um M113A1 com placas de blindagem extra em pontos sensíveis, com um motor mais potente e com elementos diversos dos XM734 e XM701. Após inúmeros testes, o veículo foi considerado como um upgrade insuficiente dos M113 comuns. Apenas em 1969, depois de mais estudos e debates lentos, foram finalmente definidas as linhas gerais para o XM723. O motor e a transmissão ficariam na parte dianteira do chassi, à direita, enquanto o motorista ficaria no lado esquerdo. O comandante ficaria situado logo atrás do motorista, e o artilheiro operaria o canhão automático e a metralhadora leve coaxial de sua pequena estação de armas logo atrás do compartimento do motor. A parte traseira do veículo serviria como compartimento de tropa, com assentos individuais para cada soldado. Também estavam disponíveis pontos para disparar para fora do veículo, usando fuzis adaptados presos diretamente no chassi do blindado. O desenvolvimento do XM723 seguiria pelo começo da década de 70, e um evento em particular afetou todo o projeto, a Guerra do Yom Kippur de 1973. Esse conflito serviu como um campo de provas para diversas forças militares do mundo, que observaram seu desenrolar com muita atenção. Um dos principais pontos levantados foi o uso com extrema eficácia de mísseis antitanque guiados portáteis pelos egípcios. Os mísseis AT-3 Sagers, antes empregados apenas nos BMPs, receberam uma versão portátil que a infantaria podia carregar, se aproximar a poucos quilômetros dos blindados inimigos e destruí-los com imensa precisão, com um controle que se comunicava por um fio conectado ao míssil. Como complemento, os novos RPG-7 também foram letais contra as forças de Israel. Mais um fator observado no conflito foi que Israel havia negligenciado suas forças de infantaria mecanizada e focado mais em números de tanques, com seus soldados usando ainda meia-lagartas da Segunda Guerra ou veículos inimigos capturados para se locomover. A situação da infantaria mecanizada só mudou durante a guerra, com o recebimento de material americano, principalmente numerosos M113, ainda na configuração americana do Vietnã. Os primeiros M113 a entrar em serviço em Israel foram apelidados de Zelda. Do lado árabe, a situação foi completamente oposta.
Com grande influência soviética na composição dos seus exércitos e equipamentos, os egípcios ficaram bem satisfeitos com o desempenho do BMP, que auxiliava equipes antitanque nas incursões contra forças blindadas de Israel. Já a Síria, que também operava o veículo na guerra, teve resultados totalmente diferentes. Os sírios usaram os BMPs da mesma forma que empregavam tanques, em ataques diretos. Os BMPs, com menos poder de fogo e blindagem que os tanques israelenses que atiravam de posições consolidadas, foram rapidamente eliminados. Mesmo que os sírios tivessem usado de maneira errada os seus IFVs, ainda assim uma luz vermelha foi acesa no comando militar soviético. Muitas das lições aprendidas nessa guerra levaram a melhorias que resultaram no BMP-2, alguns anos depois. Os resultados do BMP afetaram diretamente o projeto do XM-723. Os Estados Unidos haviam então acabado de se retirar do Vietnã, o que gerou enormes cortes de gastos, falta de vontade política e pouca mão de obra para se trabalhar em projetos militares. O tão sonhado conceito de IFV teve seu primeiro teste para valer feito pelos soviéticos, e seus resultados haviam sido mistos. Outros projetos, como o do veículo blindado de reconhecimento, foram integrados ao programa do XM-723. Esse acontecimento, pelo menos, conseguiu atrair mais atenção para o projeto do IFV, já que agora o veículo iria desempenhar ainda mais funções essenciais para o exército em combate. Por essa razão, em 1975, já estavam previstas duas versões do XM-723, uma para combate com a infantaria e outra para reconhecimento, que também empregaria mísseis antitanque TOL. Um pequeno detalhe nessa história é que o armamento que estava previsto para o XM-723, o canhão automático Bushmaster de 25 mm, estava ainda mais atrasado em desenvolvimento que o próprio veículo, o que levou a mais tempo perdido e cujos problemas só seriam resolvidos bem mais à frente. Uma mudança requisitada com urgência para o XM-723 em uma segunda fase de testes e avaliação foi de que a torre do veículo fosse ocupada por duas pessoas, o artilheiro e o comandante. Análises dos BMPs perdidos na Guerra do Yom Kippur indicaram que a baixa visibilidade do visor do comandante foi um grande fator para a lenta resposta dos veículos ao fogo inimigo. Por isso, deslocando o comandante para um local mais elevado, a consciência situacional e a visão da tripulação seriam aumentadas. As posições de tiro de infantaria dentro do veículo, com armas fixadas no chassi, também foram removidas de uma de suas versões. Em 1977, a versão IFV do projeto seria renomeada para XM2, enquanto a versão de reconhecimento seria a XM3. A situação fiscal havia deixado o exército dos Estados Unidos preso ao XM-723, que estava quase pronto. Não havia, portanto, como começar tudo do zero novamente. Entre os últimos detalhes para se acertar estava a estrutura da nova torre, com o planejado canhão Bushmaster de 25 mm e os mísseis TOL. Para economizar espaço e peso, foi então decidido que apenas 2 mísseis seriam carregados externamente, ao contrário dos 4 que foram pensados. A torre mais espaçosa e pesada também afetaria a capacidade anfíbia do veículo. Por isso foi decidido que para a travessia de corpos d'água, o XM-723 utilizaria um sistema de barreira d'água, similar ao que os Sherman usavam na Segunda Guerra Mundial. O número de soldados transportados no interior também seria reduzido, de 11 para 9, já que mais munição seria armazenada, juntamente com os mecanismos da torre. Com mais mudanças chegando ao veículo, em março de 1977 o projeto foi finalmente renomeado para Sistemas de Veículos de Combate. Essa nomeação mostrou que agora a plataforma do XM-723 teria diversos empregos, com uma outra variante sendo usada para o transporte e emprego de um sistema de lançamento múltiplo de foguete,
que ficou conhecido mais tarde como M270 MLRS. E é nesse momento que finalmente começa a maior das polêmicas do projeto do IFV americano. Com quase 20 anos de desenvolvimento e agora recebendo um aumento de custos de última hora com a adição de uma nova torre e o míssil TOL, será que o próprio conceito do blindado desenvolvido já não estaria obsoleto? Com níveis de proteção inferiores aos de outros blindados, os políticos americanos argumentaram que uma outra solução, um veículo maior e mais pesado e blindado, seria mais eficaz. Essas indagações levaram a dias de debates no Congresso, com generais norte-americanos envolvidos no projeto mostrando as razões pelas quais achavam que seu veículo era o mais eficaz para a ameaça soviética na Europa. No geral, a defesa do XM723 se baseou mais em enfatizar como os veículos atuais estavam obsoletos, em especial o M113, do que realmente mostrar as capacidades reais do novo blindado. Esse possivelmente foi um fator que criou o estigma negativo que permeou o M2 Bradley até os anos recentes. A decisão do Congresso foi de ordenar o Exército a reavaliar as reais capacidades do conceito de IFV e, principalmente, ordenou uma outra avaliação da compatibilidade do XM723 com o novo blindado americano que estava sendo desenhado, o XM1. O programa anterior de um tanque principal de batalha para os Estados Unidos, construído em conjunto com a Alemanha, o MBT-70, não avançara após a fase de prototipagem. Com os dois países decidindo seguir linhas diferentes de projeto, cada um utilizou os conhecimentos adquiridos para avançar com soluções próprias. Enquanto os alemães acabaram construindo o Leopard, os americanos estavam agora com o XM1, protótipo que se tornaria mais tarde o tanque M1 Abrams. O XM1 precisava do apoio de infantaria e de um IFV para operar com o máximo de eficácia. Mas a investigação mais ampla do projeto do IFV levou a mais questionamentos, levando o governo a cancelar todos os fundos do projeto para o ano seguinte. Com mais esclarecimentos prestados acerca das capacidades e realidade das tropas americanas, os fundos foram novamente confirmados e a fabricação do veículo conseguiu sinal verde para prosseguir. No final de 1978, a FMC entregou 8 protótipos do XM2, que foram logo testados em diversas provas para comprovar sua operacionalidade. O primeiro veículo de produção foi entregue ao Exército em maio de 1981, batizado como Bradley IFV. Tanto o M2 quanto o M3, levemente diferentes, receberam o mesmo nome, uma homenagem ao general Omar Bradley, um dos grandes comandantes da ofensiva final norte-americana na Europa na Segunda Guerra Mundial. Enfim, após um vagaroso processo de desenvolvimento, diversas dúvidas acerca de sua capacidade de combate e até mesmo relacionadas à sua real necessidade, agora o desafio era descobrir como integrá-lo à força combatente que já existia. A chegada do Bradley nas unidades de infantaria foi um momento revolucionário. Agora, pequenas unidades possuíam mobilidade para se deslocar rapidamente com as unidades blindadas mais modernas. O poder de fogo do Bradley trouxe a capacidade de lidar com concentrações de infantaria inimiga, posições fixas e até mesmo blindados. Tudo isso com um conjunto de blindagem decente, que poderia lidar com tiros de baixo calibre e diversos estilhaços de artilharia de alto calibre. O Bradley não era um mero transporte de tropas que podia atirar. Ele era uma verdadeira ferramenta de combate com a infantaria e para a infantaria. Mesmo que não fosse indestrutível, ele havia trazido consigo novas maneiras de operar nunca antes pensadas. A forma inicial de produção do Bradley pesava 24 toneladas quando carregado para o combate, com o chassi na configuração básica do XM723. A maior parte de sua estrutura era feita de liga de alumínio 5083, o mesmo material do M113, só que mais espesso. Na torre e em alguns pontos do chassi, a blindagem era feita com a liga de alumínio 7039,
mais difícil de trabalhar, mas mais resistente a projéteis. A variante M2 recebia também uma blindagem antiminas na parte inferior, e tanto o M2 quanto o M3 receberiam blindagem extra nas laterais, sendo essa desmontável. O motor empregado foi o Cummins VTA 903 a diesel, com 500 cavalos, que podia levar o Bradley a até 65 km por hora em estradas. O armamento principal finalmente instalado foi o prometido canhão automático Bushmaster de 25 mm M242 Chain Gun desenvolvido pela Hughes, fabricante tradicional de helicópteros. O canhão poderia disparar no modo automático ou em tiros únicos, com munições explosivas ou perfurantes de blindagem. A torre também contava com uma metralhadora coaxial M240 de 7,62 mm e um lançador de mísseis STOL que se dobrava e recolhia quando o veículo estava em movimento. Os mísseis só funcionavam quando o veículo estava parado, devido às limitações do equipamento. Já em 1983, mais de 1.100 Bradleys já estavam em situação operacional no Exército. Mudanças de nível tático e estratégico foram sendo feitas até que foi feita a primeira atualização dos veículos, levando aos M2A1 e M3A1. As alterações foram pequenas se levarmos em conta a primeira versão, com o fator de maior diferença sendo a adaptação para emprego de mísseis STOL mais modernos. O criticismo ao Bradley, entretanto, continuava em outras formas. O blindado fora construído para levar a infantaria em suporte aos tanques na linha de frente. Quando o Bradley foi testado apenas com a infantaria, como um APC comum, ele tinha suas limitações táticas, já que carregava pelotões menores do que o normal. O criticismo ao Bradley continuou dentro e fora do exército americano, com novas investigações levando a uma nova versão do veículo, o M2A2, com blindagem mais eficiente contra granadas propelidas a foguete e disparos de canhão 30 mm com munição perfurante, recebendo também um motor mais potente. O real desafio do Bradley ocorreu no início dos anos 90, na Guerra do Golfo. A Operação Desert Storm contou com maciças formações de blindados da coalizão internacional entrando em combate no Kuwait contra as unidades blindadas iraquianas. O Iraque operava tanques soviéticos antigos em grande número, tanto de fabricação russa quanto chinesa. A performance do Bradley se mostrou muito satisfatória. A maioria das perdas do veículo no conflito se deu por fogo amigo ou problemas técnicos, com aqueles atingidos por disparos inimigos se mostrando muito resilientes e protegendo com grande eficácia suas tripulações e tropas transportadas. A questão da mobilidade também não foi um problema, com os Bradleys acompanhando as formações de tanques Abrams com eficiência. Na questão do armamento, os Bradleys conseguiram uma taxa de disponibilidade de mais de 90%, mesmo realizando incursões em território inimigo de centenas de quilômetros por dia. Isso mostrou tanto que a parte mecânica do Bradley era confiável, quanto que as tripulações estavam seguindo as rotinas de manutenção corretamente e operando o veículo de forma adequada. Ou seja, a integração do IFV com as unidades blindadas havia sido um sucesso. Seu armamento também foi muito elogiado. O canhão Bushmaster recebeu munições perfurantes mais modernas, que conseguiam destruir até mesmo veículos mais pesadamente blindados pelos flancos a grandes distâncias. Algumas críticas, entretanto, também foram levantadas. Entre elas estava o fato do interior ser muito apertado e desconfortável para a tripulação, que chegava até mesmo a trocar os seus assentos por versões caseiras, feitas com caixas de munição com estofado, para sentir menos dor durante as longas horas dentro do veículo. O sistema de mira e observação também mostrou sérias limitações, que poderiam ser melhoradas. A saída de exaustão do motor acabava lançando parte dos seus gases quentes diretamente contra o comandante, quando este operava o veículo com sua escotilha aberta, e modificações temporárias tiveram que ser feitas na área de combate para mitigar esse problema. Nos anos 2000, uma nova versão do Bradley foi criada, levando em conta também essas deficiências.
deficiências. O M2A3 possuía blindagem ainda mais eficiente, novas proteções NBC e sistemas digitais integrados de controle de tiro, navegação e observação. O Bradley e sua história conturbada de desenvolvimento ficaram famosos não pela repercussão na mídia comum, mas sim em razão de um filme chamado Pentagon Wars, no Brasil, conhecido como Máquina de Guerra. A história segue os esforços do coronel da Força Aérea James Burton, que participou na vida real de uma das investigações já comentadas sobre a eficácia do Bradley. E em razão de suas descobertas no programa, apontando corrupção e má gestão, o Bradley recebeu modificações que o deixaram com maior proteção para a tripulação. O filme em si é uma sátira do complexo militar industrial norte-americano e da burocracia excessiva do meio de desenvolvimento de equipamentos de defesa. Nesse sentido, o filme, que é uma comédia, deixa bem claro o absurdo da situação, que é contada ao longo de décadas. Portanto, o longa-metragem deve ser mais visto como uma crítica leve e geral do que propriamente um registro histórico. Um grande exemplo disso é que o coronel James Burton da vida real é bem diferente daquele retratado em Pentagon Wars. Burton era parte de um pequeno grupo de oficiais norte-americanos de diversas forças, chamados de reformistas, que acreditavam que as forças armadas americanas dependiam demais dos sistemas de alta tecnologia e que o uso de sistemas mais simples ou até mesmo considerados obsoletos na época poderiam ser tão eficientes quanto os veículos mais modernos, afirmando, por exemplo, que a performance do M48 Patton era superior à do M1 Abrams. Por uma ironia do destino, muitos dos projetos que os reformistas participaram acabaram sendo produzidos e se tornaram grandes sucessos no campo de batalha. O único, porém, é que só conseguiram esse feito após receberem, durante sua fase de projeto, equipamentos de alta tecnologia que deram a esses veículos sua alta performance. E esse foi justamente o erro dos reformistas: não levar em conta a explosão de desempenho que os equipamentos eletrônicos tiveram no final do século XX, se tornando mais confiáveis, capazes e baratos. Somando essa falta de visão técnica com suas próprias experiências em conflitos anteriores, a ideia geral dos reformistas se provou completamente errada. Mas mesmo que sua teoria não tivesse fundamento, é importante ressaltar que em qualquer processo de desenvolvimento, opiniões e pontos de vista diferentes têm seu valor para melhorar o produto sendo desenvolvido. Dito isso, o coronel Burton demonstrou seu ponto de vista do projeto, e ao escrever o livro que inspirou o filme Pentagon Wars, alterou diversos momentos da história para favorecer a ideia que defendia. Muitas pessoas levaram o filme como uma verdade direta, e o Bradley seguiu recebendo má fama pelo público em geral, mesmo que os seus operadores, aqueles que diretamente combatiam e usavam o veículo de verdade, elogiassem sua performance e suas capacidades elevadas. O Bradley continuou mostrando seu valor durante os anos, em conflitos no Iraque e no Afeganistão, mas a real redenção do veículo começou a ocorrer no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Após chocar o mundo invadindo a ex-república soviética com forças armadas em grande número, a Rússia viu-se num custoso impasse, não conseguindo infligir uma derrota rápida à Ucrânia, cujas forças passaram então a ser regularmente supridas pelas potências ocidentais, com destaque para os países da OTAN. Os Estados Unidos, em posição de liderança na aliança e históricos rivais da Rússia, entregaram, entre outras coisas, uma boa quantidade de blindados M113 e M2 Bradley. Como os veículos eram relativamente antigos, houve a preocupação de que seriam apenas sucata, jogados como migalhas para os ucranianos, que estavam acostumados a operar equipamentos de origem soviética bastante ultrapassados. Mas após o treinamento e capacitação em manutenção e operação, tanto o M113 quanto o Bradley impactaram bastante o campo de batalha. O M113 foi oferecido em quantidade suficiente para que assumisse diversas funções, como o transporte de suprimentos e de tropas, ambulância blindada e até mesmo fosse usado para ataques ligeiros
tiro contra trincheiras russas. A chegada do M113 serviu para aliviar o estresse nas linhas logísticas da Ucrânia, que haviam chegado a utilizar veículos civis sem qualquer proteção para as tarefas citadas assumidas pelo blindado. O Bradley, por sua vez, assumiu a tarefa que os Humvees americanos, ou os BMPs e BTRs ucranianos desempenhavam, de suporte a pequenas unidades de infantaria em assaltos a trincheiras e assentamentos populacionais. Com a estabilização do front, tanto russos quanto ucranianos consolidaram suas posições, construindo trincheiras e campos minados. Uma das únicas maneiras de quebrar essas linhas de defesa é atacar literalmente trincheira por trincheira, limpando os inimigos do local. O Bradley pode desempenhar a função de levar a infantaria com segurança até o local do ataque e ainda apoiar as tropas com fogo do seu canhão automático e utilizar seus mísseis para enfrentar qualquer veículo inimigo que possa aparecer. Para retornar às linhas aliadas, o Bradley pode dispersar uma cortina de fumaça utilizando suas granadas e retornar em segurança. Uma característica do Bradley bastante elogiada pelos ucranianos é a proteção que oferece à tripulação. Mesmo após receber diversos impactos ou acertar minas na estrada, os tripulantes conseguem sair vivos do blindado. Mesmo em casos mais severos, o IFV consegue oferecer aos tripulantes mais uma chance de lutar. Um caso interessante que foi noticiado por todo o mundo foi quando 2 Bradleys ucranianos enfrentaram um T-90 russo. Nesse encontro, devemos analisar alguns pontos. O T-90M é atualmente um dos blindados mais modernos e capazes usados pela Rússia, com seus números sendo bem menores que outros tanques em seu arsenal. Ao entrar em combate contra os IFVs doados pelos Estados Unidos, os conceitos e capacidades militares de ambos foram colocados à prova, e seus resultados foram capturados em vídeo. A captura do momento do combate entre os 2 veículos começa com Bradley correndo pela parte inferior, com T-90 no centro da imagem. O blindado russo então sofre uma pequena explosão, podendo ser resultado de um ataque com drone ou de armas antitanque de infantaria. O primeiro Bradley então começa a disparar contra o T-90 quase a queima-roupa e segue engajando o veículo até tomar uma certa distância, quando para de atirar. O T-90 em seguida aciona uma cortina de fumaça com suas granadas, para se proteger de mais disparos. A munição do Bradley não consegue perfurar a blindagem dianteira do T-90, mas é possível que tenham danificado componentes sensíveis do veículo. O primeiro Bradley se retira do cenário e um segundo aparece, atirando também com seu canhão automático de 25 mm. Logo em seguida, o T-90 russo começa a girar sua torre sem parar, muito provavelmente resultado de danos em componentes internos causados pelos ataques anteriores. A capacidade de se locomover continua ativa, com o blindado tentando se retirar do local. Por alguma razão, o T-90 segue com sua torre ainda rotacionando e bate em uma casa e uma árvore. Um drone ucraniano então explode sobre o tanque e sua tripulação de 3 homens evacua o blindado em seguida. Os Bradleys não destruíram propriamente o T-90, mas em conjunto com os operadores de drones-bomba conseguiram tirar um oponente perigoso de combate. O cenário mostra também a dependência que os tanques têm da infantaria, já que o resultado poderia ser completamente diferente se o T-90 contasse com o apoio de formações de soldados com armas antitanque ou que sinalizassem os inimigos se aproximando. A superioridade dos sensores e consciência situacional da tripulação do Bradley também auxiliou na emboscada do blindado russo, que provavelmente não viu os 2 IFVs se aproximando. Seja como for, foi esse momento que cimentou de vez a performance do Bradley no cenário da guerra moderna. Um conceito que demorou quase 2 décadas para se consolidar e passou por um dos projetos mais turbulentos da história, acabou resultando num veículo que executa diversas missões com sucesso, sendo vítima de muitas críticas e teorias que, ao final, se mostraram completamente equivocadas.
Em abril de 2025, a Sala de Guerra vai te levar numa jornada inesquecível para marcar os 80 anos do começo da era atômica. Siga os passos de Robert Oppenheimer no deserto do Novo México, visite o Marco Zero do teste Trinity e se prepare para voar num bombardeiro B-29. Tudo isso e muito mais na Missão Átomo 2025 da Sala de Guerra. Acesse o link na descrição, porque as vagas são limitadas. Assista agora a uma entrevista exclusiva com o as da caça noturna da Luftwaffe, Major Martin Dreves, ganhador das Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro, após atingir 52 abates na Segunda Guerra Mundial. Conheça sua carreira e sua vida pessoal através de suas próprias palavras, neste vídeo disponível apenas para membros Premium da Sala de Guerra. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.